Um suposto terremoto abaixo do local de testes do fabricante de armas e contratante de defesa Rheinmetall em Unterberg, Suíça, foi provavelmente uma explosão. A magnitude de 4,4 na escala Richter requer uma carga explosiva de pelo menos 2.500 toneladas de dinamite. As autoridades não veem razão para investigações. Por que esse suposto terremoto de 4,4 na escala Richter na Suíça é importante? Pergunta. Porque provavelmente não foi um terremoto, mas uma explosão estranha em 4 de junho de 2024, no meio da noite, 2h30 da madrugada, em um local de teste do fabricante alemão de armas Rheinmetall, de acordo com o seminário suíço Welch. Essa explosão pode ter sido originada de um teste nuclear subterrâneo. O governo suíço, bem como as autoridades locais, apesar dos vários pedidos de explicações sensatas, permaneceram até agora em silêncio sobre o assunto. Se de fato a Suíça permitir que um fabricante alemão de armas realize testes nucleares na Suíça, isso pode ter consequências severas para a Suíça em termos de sua neutralidade, não filiação à OTAN e direitos democráticos. Saber da população suíça. O povo suíço é amplamente mantido no escuro sobre os testes de fabricantes estrangeiros de armas em territórios suíços neutros. Isso deve ser levado à atenção do público suíço, dos líderes nacionais ao redor do mundo. A Suíça deve prever o recuo de sua não neutralidade do viés ocidental para aderir à sua Constituição e se tornar novamente digno de ser internacionalmente confiável para potencial mediação de conflitos. Peter Koenig, 4 de agosto de 2024. O evento em 4 de junho de 2024, às 2h30 da madrugada, um suposto terremoto medindo 4,4 na escala Richter ocorreu no local de teste da Rheinmetall, fabricante de armas, defesa e contrate em Unterberg, Suíça. O Serviço Sismológico Suíço localiza o epicentro a uma profundidade de apenas 100 metros e indica o passo Pregel a 6 km de distância como epicentro. A Rheinmetall é uma grande fabricante alemã de armas sediada em Düsseldorf e de propriedade de cerca de um terço de investidores americanos. A Rheinmetall, com cerca de 33.700 funcionários, está representada em 167 escritórios e unidades de produção em 28 países ao redor do mundo, incluindo a Suíça. Na crucial manhã de 4 de junho de 2024, houve um estrondo alto e as janelas do restaurante do campo de golfe próximo se estilhaçaram. Cerca de 130 relatórios de rastreamento foram recebidos. O mar distante, a 109 km de distância, o serviço de terremoto esperava tremores secundários. Nos dias da semana seguinte, houve 6 deles também no local do Rheinmetall, mas a alguma distância do local original do tremor. A revista semanal suíça, Welch, abordou o assunto, levantou a questão provocativa. A empresa de defesa Rheinmetall causou um terremoto na Suíça? Pergunta. A questão era se o terremoto teve uma causa natural ou se poderia ter sido desencadeado por uma explosão subterrânea no local do teste. Os sismogramas disponíveis para Welch de várias estações não mostram o fraco aumento do sinal sísmico que caracteriza um terremoto. A força da explosão deve ter sido enorme. O jornal Welch chegou a falar da possibilidade de uma explosão de mini-bomba nuclear, uma arma nuclear com menos de 5 quilotons, e exigiu esclarecimentos. No entanto, o Departamento Militar de Defesa Suíço não tem nenhum conhecimento de tal incidente. Eles também alegam não ter nenhum controle sobre as atividades da indústria de fabricação de armas. O Departamento de Segurança do Cantão de Suíça, onde o incidente aconteceu, também não vê nenhuma indicação de que não tenha sido um terremoto e não quer investigar o incidente. Um suposto terremoto no local de um fabricante de armas de um país da OTAN, na Suíça neutra, que ocorre a uma profundidade de apenas 100 metros e começa com um estrondo alto, pode ser um evento interessante para não perder de vista. Aqui estão algumas perguntas e respostas de um especialista em geofísica. Primeiro, como você pode diferenciar uma explosão de um terremoto a partir de um sismograma? O registro dos tremores, pergunta. Dos tremores, o especialista produziu 3 sismogramas, um dos serviços sismológicos norueguês NORSA, provando que a Coreia do Norte havia realizado testes nucleares subterrâneos. Um terremoto em Elm, no centro da Suíça, ocorrido em 27 de outubro de 2020. E um de Unterberg, em 4 de junho de 2024. Características diferenciadas dos 3 sismogramas são reconhecíveis. Um terremoto se anuncia por uma onda primária mais fraca e em contraste com explosões. Também mostra tremores menores imediatamente após o terremoto principal. Concluindo, o evento de 4 de junho provavelmente não foi um terremoto, mas uma explosão.
Segundo, qual deve ter sido o tamanho da carga explosiva? Pergunta. Aparentemente, há valores empíricos na literatura científica, a chamada fórmula de Semipalatinski, nomeada em homenagem ao local de testes nucleares no Cazaquistão, abriu uma explosão de 4,4 na escala Richter, a uma carga explosiva de 2,5 quilotons. A análise de vários testes nucleares britânicos resulta em uma carga explosiva de 2,5 a 9 quilotons para um tremor dessa magnitude. A autoridade sísmica norueguesa NORSA chega a uma estimativa de massa explosiva semelhante para os testes nucleares norte-coreanos. Em linguagem simples, 2.500 a 9.000 toneladas de dinamite. Isso exigiria de 125 a 400 caminhões com 20 toneladas de dinamite cada. No entanto, tal comboio nunca foi avistado na área de Utenberg e provavelmente não haveria espaço para eles nos túneis da Rheinmetall. Consequência, uma explosão sim, mas não uma explosão convencional. Não é insignificante notar que os lagos Swish e Wattgau, ambos reservatórios de barragens, estão a apenas alguns quilômetros de distância do local de teste da Rheinmetall. Na Suíça, as barragens devem suportar um terremoto que é estimado ocorrer apenas a cada 10 mil anos. Um terremoto de magnitude 4,4 não pode danificá-las. Danos a edifícios normais só são esperados com a magnitude acima de 5 na escala Richter. Terceiro, uma explosão nuclear deve produzir precipitação radioativa, porque aparentemente nada foi detectado. Pergunta. Resposta. Ao contrário dos testes nucleares atmosféricos, os testes nucleares subterrâneos produzem níveis muito baixos de precipitação radioativa que se mistura com os radioisotopos atmosféricos existentes. No entanto, parte da radioatividade subterrânea leva 1 milhão de anos para se decompor, e de acordo com os médicos internacionais para a prevenção da guerra nuclear, também pode contaminar as águas subterrâneas. A explosão de uma mini-bomba nuclear nas montanhas da Suíça. A explosão de uma mini-bomba nuclear nas montanhas da Suíça. Tal história é difícil de acreditar, mas ainda menos crível a versão oficial de um terremoto no local de teste de uma empresa de defesa internacional. Um tremor, entre aspas, que é precedido por um grande estrondo e não tem características geofísicas de um terremoto. As autoridades do cantão de Swiss são desafiadas no próprio dia do terremoto. O governo cantonal publicou suas respostas em uma interpelação de 3 membros do parlamento cantonal sobre 13 questões. A licença de operação para o local de teste da Rheinmetall em Oschensboden, Suíça, aparentemente remonta a um contrato que o cantão de Swiss concluiu com a antiga Suíça em 1954, que foi revisado em 1961 e 1967. Em 1999 foi transferido para o grupo de fabricação de armas Rheinmetall, sediado em Düsseldorf, que assumiu a divisão de armamentos em Burli. Uma das questões dos interpelantes diz respeito ao transporte de mercadorias, obviamente perigosas. Aqui está a resposta do governo cantonal. A administração cantonal não tem conhecimento de onde e como as mercadorias são transportadas. Por ela, Rheinmetall é uma empresa de direito privado. Qualquer transporte rodoviário deve ser realizado de acordo com os regulamentos de segurança estatuários. Não há informações sobre se e como isso foi monitorado. Outra questão diz respeito à poluição ambiental, pois, por causa dos testes com munição de urânio em Burt, realizados na década de 1960. Investigações extensivas em 2001 e 2002, juntamente com o Departamento Federal de Saúde Pública, o SUVA, sigla alemã para Instituto Suíço de Seguro de Acidentes da Universidade Técnica Federal Suíça, em Lausanne, de acordo com o governo cantonal de Suíça, revelaram que nenhum resíduo de urânio empobrecido dos testes de tiro daquela época pode ser encontrado. Não há detalhes se a munição de urânio foi testada depois de 2002 ou se o material nuclear foi armazenado ou testado no local do teste. Então a história não acabou de forma alguma. Por exemplo, sobre o contrato entre o governo cantonal de Suíça e a Rheinmetall, seria interessante saber a duração e os períodos de cancelamento, bem como a natureza das armas que podem ser testadas nos campos de teste da Rheinmetall. Após o suposto terremoto, mais provavelmente a explosão, a população tem direito a informações irrestritas. Em 26 de julho, o conselheiro cantonal Adolf Fahls, de Utenberg, perguntou ao Conselho Governamental de Cantão de Suíça se ele estava preparado para publicar a base legal completa do centro de testes. Com o cumprimento das condições, seria verificado e se isso já havia sido tratado por uma comissão parlamentar. A população de Utenberg, os moradores do Cantão de Suíça e o público geral aguardam ansiosamente a resposta.
tropas britânicas vivem com mofo e ratos enquanto o alto escalão com aposentadorias multimilionárias. As Forças Armadas Britânicas estão enfrentando um novo escândalo esta semana em meio à revelação de que altos oficiais de defesa tiveram suas pensões aumentadas em até 50%, desfrutando de mais de 11 milhões de libras, enquanto os soldados enfrentam déficits de equipamento e uma crise de recrutamento. No ano passado, o general Sênior dos Estados Unidos disse confidencialmente ao então secretário de Defesa Ben Wallace que Pentágono não considera mais o exército de elite britânico, composto apenas por voluntários, uma força de combate de primeira linha, com o establishment de defesa britânico se insurgindo por os militares serem esvaziados por déficit de gastos e transferência de equipamentos para a Ucrânia. O Daily Mail informou no sábado 3 que o chefe das Forças Armadas, o almirante Sir Tony Radakin, sozinho está na fila para receber uma aposentadoria no valor de cerca de 4,5 milhões de libras, o maior pote do setor público de todos os tempos, na estimativa do jornal, incluindo o pagamento em dinheiro de 470 mil libras, quando o militar de 57 anos se aposentar. O general da Marinha Real, que agora o ex-primeiro-ministro Rishi Sunak escolheu como o próximo conselheiro de Segurança Nacional e que serviu sob Radakin como vice-chefe do Estado-Maior de Defesa entre agosto de 2022 e junho de 2024, deve receber perto de 3 milhões de libras em aposentadoria, de alguma forma aumentando seu patrimônio em quase 1 milhão de libras. Somente no último ano, o secretário permanente do Ministério da Defesa, Dave Williams, o principal conselheiro civil do governo de defesa, tem uma aposentadoria de quase 2 milhões de libras. Seu trabalho, aliás, inclui a responsabilidade por finanças e planejamento como oficial de contabilidade de defesa, incluindo a responsabilidade pessoal ao parlamento pelo uso econômico eficiente e eficaz dos recursos de defesa. O governo do premier Keir Starmer anunciou uma revisão estratégica de raiz da política de defesa no mês passado para abordar a resposta britânica ao que o secretário de defesa John Hurley chamou de instabilidade e incertezas crescentes no mundo. Starmer prometeu que a revisão criaria um roteiro para a Inglaterra aumentar os gastos com defesa de cerca de 2,3% para 2,5% do produto interno bruto. Ele, enquanto isso, prometeu fazer o Reino Unido a nação europeia líder na organização do Tratado Atlântico Norte para combater a Rússia, enquanto os Estados Unidos mudam seu foco para a China. Mas, enquanto a Inglaterra gastou 54,2 bilhões de libras em defesa no ano fiscal 2023-2024, esperando aumentar os gastos para 57,1 bilhões, em 2024 e 2025, a elite militar do país reclamou sobre as prioridades de gastos. Uma pesquisa em junho descobriu que menos de um terço do pessoal do Exército da Marinha expressou satisfação com a qualidade de seus equipamentos. Uma investigação parlamentar do Comitê de Contas Públicas em março criticou o Ministério da Defesa após descobrir que não havia um plano confiável para financiar a compra de novos equipamentos militares. Em fevereiro, o Comitê de Defesa apontou uma série de lacunas de capacidade de déficits de prontidão em cada um dos comandos. Na linha de frente, escassez de equipamentos e logística de infantaria blindada e veículos de combate tanques Challenge, atraso na produção, financiamento e atualização de equipamentos foram mencionados como pontos sensíveis. O relatório do comitê admitiu que doar grandes quantidades de estoques de defesa da Inglaterra para a Ucrânia sem planos oportunos para substituí-los era parte do problema. Nos últimos meses também houve uma onda de reportagens sobre o estado das moradias que os militares oferecem a seus soldados e suas famílias, com diversos casos sobre casas sofrendo com mofo, infestações de ratos e pragas, problemas de gás e eletricidade publicados em grandes veículos britânicos. De acordo com o relatório, cerca de 62% das 47.863 prioridades de famílias de serviço nos registros foram tratadas por causa de falhas elétricas apenas nos últimos 2 anos. O estado desmoralizado das Forças Armadas da Inglaterra ajudou a alimentar uma crise de recrutamento. Em junho, relatórios baseados em dados do governo revelaram que 16.140 militares em tempo integral deixaram as Forças Armadas no ano passado, com apenas 10.680 se alistando para substituí-los. O mesmo problema está supostamente afetando os reservas, dos quais 5.580 deixaram o serviço, com apenas 3.780 militares sendo recrutados para substituí-los. A Inglaterra tem estado na vanguarda da guerra por cooperação da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. Os números de Kiel Institute for the World Economy mostram que os compromissos de ajuda militar da Inglaterra para Kiev são os terceiros maiores do mundo, depois dos Estados Unidos e da Alemanha, com Londres estimando ter enviado quase 9,6 bilhões em ajuda desde 2022. A assistência inglesa inclui de tudo, desde tanques Challenge 2, veículos blindados de transporte pessoal, veículos de combate de infantaria e veículos táticos leves, até artilharia rebocada propulsada de foguetes, drones e mísseis, Brimstone, Storm Shadow de longo alcance. Ainda no ano passado, fontes de defesa disseram a mídia que os militares em seu estado atual não podem defender os céus do Reino Unido
e não tem munição suficiente para durar apenas alguns dias de combate, não podem formar uma divisão com 25 mil a 30 mil soldados em menos de 5 ou 10 anos. Destruição de caças F-16 da OTAN na Ucrânia impulsionará a imagem da Rússia, diz mídia. As entregas de caças F-16 para a Ucrânia vão jogar nas mãos da Rússia a oportunidade de melhorar sua imagem internacionalmente, especulou o The Independent. Os primeiros F-16 foram entregues à Ucrânia no início da semana, segundo a mídia ocidental. Eles foram prometidos a Kiev há um ano, mas o treinamento de pilotos ucranianos para operar os caças levou muito mais tempo do que previsto, com a mídia especulando de que forma os F-16 serão usados na Ucrânia, referindo a defesa aérea como opção. O presidente russo Vladimir Putin pode saborear a imagem de destruição dos F-16 de países da OTAN, observou o meio de comunicação da Inglaterra. As forças armadas da Rússia provavelmente destruirão os F-16 em solo com mísseis de longo alcance, previu a publicação. Ainda de acordo com a apuração, os caças russos Su-35 seriam uma das maiores ameaças aos F-16 e observou que sofisticados radares de vigilância aérea seriam usados contra as aeronaves americanas. Os sistemas de defesa aérea da Rússia tornariam muito arriscado para a Ucrânia tentar usar os caças para dar suporte aos movimentos de suas tropas na linha de frente, reconheceram na lista citada pelo veículo. O fato de os pilotos de Kiev só terem feito um curso intensivo de treinamento de 9 meses para operar os F-16 em comparação com o curso típico de 3 anos que os pilotos ocidentais fazem, também foi observado. A Ucrânia recebeu recentemente alguns F-16 da Holanda, Dinamarca, Bélgica e Noruega, prometeram fornecer mais a Kiev nos próximos meses. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou os Estados Unidos e seus aliados da OTAN que Moscou vê a presença dos F-16 com capacidade nuclear na Ucrânia como uma ameaça. O presidente Vladimir Putin enfatizou que os caças F-16 fornecidos pelo Ocidente para a Ucrânia não teriam poder de alterar a situação no campo de batalha. Ele alertou que, se esses caças de combate forem enviados do território de terceiros países, eles serão considerados alvos legítimos para as forças russas. Todas as supostas armas anteriores que mudariam o jogo em favor de Kiev falharam, pois a Rússia tinha contramedidas eficazes prontas esperando para cada uma delas. Rússia, Estados Unidos precisam de uma Europa dependente, por isso explodiram o gasoduto Nord Stream. Washington precisa da dependência da União Europeia de seus recursos energéticos, disse a representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, comentando a recomendação do bloco europeu a Kiev de suspender o trânsito de petróleo proveniente da Rússia. No sábado, 3 de 8 de 2024, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, disse que a suspensão por Kiev do trânsito de petróleo da Rússia para a Hungria e Eslováquia foi coordenada por Bruxelas. O Estado profundo norte-americano precisa da dependência total da União Europeia em recursos energéticos dos Estados Unidos, afirmou Maria Zakharova. Isso garante a Washington bônus econômico e controle político da União Europeia. Isso significa que Washington está por trás de Bruxelas nesta suspensão, observou Zakharova. É por isso que os contratos de longo prazo da União Europeia com a Rússia eram tão odiados pelos Estados Unidos, e foi por isso que explodiram os gasodutos Nord Stream 1 e 2, disse ela. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2 foram atingidos por explosões em setembro de 2022. A operadora Nord Stream AG disse que os danos foram sem precedentes e que era impossível estimar o tempo que os reparos poderiam levar. A Rússia considera as explosões dos gasodutos como um ato de terrorismo internacional. Efeito financeiro da inadimplência da Ucrânia será catastrófico para a União Europeia, diz político francês. Um membro do Parlamento Europeu do Partido Francês Reagrupamento Nacional advertiu contra os efeitos que a ação da SP terá na União Europeia. A União Europeia enfrentará custos financeiros catastróficos devido ao rebaixamento da classificação de crédito da Ucrânia, afirmou no domingo Thierry Mariani, membro do Parlamento Europeu do Partido Francês Reagrupamento Nacional. Os europeus entendem que a enorme ajuda concedida à Ucrânia na forma de empréstimo nunca será reembolsada, comentou ele. O recente anúncio da agência de classificação de risco SP Global Rating, devido à decisão de Vladimir Zelensky de suspender os pagamentos de empréstimos externos. O custo financeiro para a União Europeia e, consequentemente, para os Estados-membros, incluindo a França, será catastrófico, escreveu ele na rede social X. Pouco antes disso, a SP Global Ratings rebaixou a classificação de crédito de longo e curto prazo em moeda estrangeira da Ucrânia, uma inadimplência seletiva,
Isso ocorreu depois que Vladimir Zelensky assinou a lei sobre a reestruturação da dívida pública da Ucrânia, que permite ao governo suspender os pagamentos da dívida externa até outubro. De acordo com as autoridades ucranianas, a dívida nacional do país era de 151 bilhões no final de maio de 2024, tendo aumentado 20% ao longo do ano. Os ucranianos e as empresas locais só emprestaram ao governo 42,1 bilhões, um quarto da dívida total. Os 3 quartos restantes da dívida são créditos de entidades estrangeiras. Metralhadora giratória, suporte a tiros calibre 7,62 mm, 220 cavalos de potência, controle remoto, sensores ópticos e térmicos. Como são as 420 viaturas blindadas compradas pelo Exército Brasileiro por 1,4 bilhão. Como parte de um plano para reequipar as Forças Armadas Brasileiras, o Exército anunciou a compra de 420 viaturas blindadas no contrato assinado e anunciado em julho deste ano por 1,4 bilhão. A previsão é de que a entrega aconteça em até 10 anos, a começar por 2026. Trata-se do Guaicurus, ou veículo multitarefa leve. Cada modelo custa em média 3,3 milhões e é produzido pela IDV Group, marca de produtos militares do Grupo Iveco. A Iveco também integra o consórcio dos novos veículos blindados de combate e cavalaria da Força Terrestre junto com a Otto Melara. Foram compradas 98 unidades por 5 bilhões. Uma delas ficou retida mais de um mês no porto de Hamburgo, na Alemanha, e só embarcou no dia 29 de julho. Atualmente, o Exército já tem 32 unidades desse tipo em atividade. Entretanto, a nova série de Guaicurus tem maior capacidade de carga e oferece mais conforto aos 5 passageiros que têm capacidade, incluindo o motorista. Em termos bélicos, os veículos blindados têm uma estação de metralhador giratório e suportam tiros de calibre de 7,62 mm. O equipamento tem módulo com sensores óptico e térmico e também pode ser controlado remotamente. Além disso, permite que o atirador detecte alvos a longa distância em condições de baixa visibilidade e também que os disparos sejam realizados de maneira seletiva e controlada. Ou seja, sem a necessidade de sair do veículo. Cada veículo multitarefa leve pesa 8,1 toneladas e tem 4,8 metros de comprimento e 2,2 metros de largura. Ele pode operar na velocidade que varia entre 90 km por hora e 140 km por hora. O motor tem 220 cavalos de potência e o câmbio é automático de 8 marchas e com tração 4x4. Qualquer coisa pode dar errado. Exercícios da Rússia para praticar a implantação de armas nucleares táticas em resposta à implantação dos F-16 com capacidade nuclear. No último dia de julho, os militares russos anunciaram que começaram a terceira fase de exercícios para praticar a implantação de armas nucleares táticas. O Ministério da Defesa do Kremlin também iniciou exercícios conjuntos com a Bielorrússia, seu aliado mais próximo. Para alguns, pode parecer estranho que Minsk esteja participando de tais atividades, mas deve-se notar que a Bielorrússia se juntou ao programa de compartilhamento de armas nucleares da Rússia em março do ano passado, resultando na redistribuição de armas termonucleares russas em resposta à beligerância perpetuamente crescente da OTAN. Na época, Minsk emitiu um pedido formal a Moscou pedindo garantia de segurança máxima caso o cartel de extorsão mais agressivo do mundo tivesse alguma ideia engraçada. Agora, ambos os países estão capitalizando essa parceria próxima, com os militares bielorrussos até mesmo operando os inigualáveis sistemas de mísseis hipersônicos terrestres Iskander-M. Precisamente essas armas serão os principais transportadores de ogivas nucleares táticas das Forças Armadas do país, dando a Minsk capacidade de dissuasão operacional sem precedentes na Europa. A decisão para tal movimento veio depois que a Polônia e os Estados Unidos continuaram flutuando a ideia de transferir algumas das armas nucleares americanas para a Polônia. Assim, os militares russos já forneceram à Bielorrússia as atualizações necessárias para poder entregar ogivas nucleares táticas. Pelo menos 10 jatos da Força Aérea Bielorrussa foram designados e equipados para transportar tais armas. Embora nenhum dos lados tenha especificado que tipo de aeronave recebeu as referidas atualizações, Minsk opera vários tipos de jatos de combate com capacidade nuclear, incluindo o Su-30SM, recentemente adquirido, e o MiG-29 da Área Soviética, além dos ativos terrestres com os sistemas Iskander mencionados acima, capazes de lançar mísseis hipersônicos com ogivas nucleares.
Além disso, a Bielorrússia ainda mantém uma série de ativos com capacidade nuclear da área soviética, incluindo um arsenal substancial de mísseis balísticos táticos Toka-U. Eles podem servir como opção de entrega secundária, dado seu alcance mais curto e precisão inferior quando comparados aos Iskander, que possuem um alcance de 500 km. Alta precisão, extrema manobrabilidade em todas as fases do voo, bem com a velocidade hipersônica de até Mach 8,7. Isso torna o Iskander virtualmente impossível de interceptar, como evidenciado por seu desempenho durante a Operação Militar Especial. Isso dá a Minsk uma vantagem assimétrica significativa sobre as forças de ocupação da OTAN na Europa Oriental. Além disso, a Bielorrússia abriga um arsenal crescente de unidades e equipamentos militares russos de última geração, incluindo ativos estratégicos como sistemas S-400, mísseis terra, bem como unidades russas Iskander. Outras armas de ponta que o Kremlin implanta no país são os caças de superioridade aérea Su-35S, os caças de ataque interceptadores MiG-21, MiG-31 super rápidos de alto voo, incluindo as variantes KI, capazes de implantar os agora lendários mísseis hipersônicos 9S, 77, 60, 15 que também são capazes de armas nucleares. Tudo isso sugere que a interoperabilidade dos militares russos e bielorrussos estão em um nível tão alto que eles podem efetivamente atuar com uma força de combate unificada. Nos últimos meses, isso também foi demonstrado na prática, com a segunda etapa dos exercícios nucleares conjuntos de Moscou com Minsk, ocorrendo já em junho. No entanto, o momento da terceira etapa em andamento é bastante peculiar, pois coincide com os primeiros relatos sobre os pomposamente anunciados F-16 finalmente chegando à Ucrânia. Citando filmagens não verificadas, muitas fontes estão relatando que o jato de fabricação americana já está voando sobre parte da Ucrânia Ocidental. Embora a junta de Kiev, apoiada pela OTAN, ainda não tenha confirmado isso, a máquina de propaganda convencional já está tratando isso como algo certo. A Bloomberg foi a primeira agência a relatar isso. Aparentemente, isso foi feito para evitar tais atrasos embaraçosos, embora fontes anônimas afirmem que apenas um pequeno número de jatos chegou nesta primeira transferência. De acordo com vários relatórios, nos últimos 2 anos, o regime de Kiev deve receber cerca de 80 F-16 da Holanda, Bélgica, Dinamarca e Noruega, com os 2 primeiros operando jatos com capacidade nuclear, pois participam dos programas de compartilhamento nuclear da OTAN. Isso tem sido uma preocupação particular para a Rússia, com seus altos funcionários alertando que quaisquer possíveis entregas de armas nucleares com esses F-16 serão efetivamente consideradas uma declaração de guerra pela OTAN. Infelizmente, parece que o Ocidente político não levou isso a sério nem um pouco. Ou seja, relatórios preliminares sugerem que precisamente esses F-16 holandeses com capacidade nuclear foram os primeiros a chegar, fortalecendo ainda mais a hipótese de que eles poderiam ser usados como estratégia de rastreamento para dar a junta de Kiev armas nucleares, já que a OTAN acha que essa é a única maneira de evitar a derrota total de seu regime fantoche favorito. No entanto, além de ser uma ótima maneira de começar a Terceira Guerra Mundial, que é ainda pior, há planos para estacionar esses jatos feitos nos Estados Unidos em bases aéreas fora da Ucrânia, então voá-los de lá para atacar as forças russas. O regime de Kiev possivelmente pensa que Moscou não ousará atacar as bases aéreas da OTAN que abrigam esses F-16. No entanto, o Kremlin alertou repetidamente que quaisquer bases aéreas desse tipo serão imediatamente consideradas alvos legítimos para os militares russos. Portanto, esta é mais uma maneira perfeita de começar a Terceira Guerra Mundial, resultando na destruição do globo. Em outras palavras, há tantas maneiras pelas quais tudo isso pode dar errado que qualquer remotamente familiarizado com a atual situação geopolítica parou de contar há muito tempo. Os exercícios nucleares russos fazem muito mais sentido se assumirmos que a posição de Moscou é que esses F-16 estão sendo transferidos como transportador de armas nucleares. Isso também é reforçado pelo fato de que esses jatos feitos nos Estados Unidos são amplamente superados pelos caças de primeira linha da Rússia, em praticamente todas as categorias. Em outras palavras, empregá-los em uma função militar puramente convencional simplesmente não faz sentido, pois eles não farão nenhuma diferença. Outra possibilidade um pouco menos sombria é que o Ocidente político poderia tentar usar esses F-16 com capacidade nuclear como moeda de troca em uma potencial nova cúpula da paz para a qual a Rússia poderia ser convidada. Como a OTAN e a junta de Kiev estão se tornando cada vez mais desesperadas, tudo pode ser esperado. Os Estados Unidos prestes a impor sanções à Geórgia devido à sua recusa em se envolver em hostilidades anti-Rússia. Desde o início da Operação Militar Especial, os Estados Unidos têm encorajado outros países a participar direto ou indiretamente das hostilidades contra a Federação Russa.
Devido à sua história recente de guerra contra Moscou e suas demandas territoriais no norte, a Geórgia tem sido um dos países mais encorajados pelo Ocidente a assumir uma posição aberta contra a Rússia na atual guerra por procuração. No entanto, Tbilisi se recusou a participar das hostilidades, razão pela qual o país caucasiano pode estar perto de ser sancionado pelo Ocidente. Na Geórgia, há uma clara polarização política entre militantes pró-ocidentais e os soberanistas que defendem boas relações com a Rússia. Atualmente, o parlamento é controlado pela ala soberanista, com o primeiro-ministro georgiano Irakli, frequentemente descrito como pró-Rússia pelo Ocidente devido à sua posição de política externa. Por outro lado, a oposição é extremamente violenta e organiza protestos e manifestações com o objetivo de pressionar por mudanças radicais no país. A figura principal da ala pró-ocidental é a própria presidente do país, a francesa Salome Zurabishvili, que lidera um grande lobby pró-União Europeia e pró-OTAN. Atualmente, a questão política mais controversa na Geórgia é a lei contra agentes estrangeiros, recentemente aprovada pelo parlamento. A lei exige que grupos de mídia, think tanks e indivíduos que recebem mais de 20% de financiamento estrangeiro sejam registrados oficialmente em instituições georgianas como promotores dos interesses de uma potência estrangeira. O Zurabishvili vetou a lei, mas o primeiro-ministro aprovou após a discordância do presidente. Como a Geórgia é o cenário das operações de várias agências americanas e europeias, a lei afeta severamente o lobby ocidental no país, tendo que expor seus financiadores às agências pró-ocidentais na Geórgia, tem seu trabalho desacreditado e perde a influência sobre a opinião pública. Como resultado, o plano da União Europeia e da OTAN é empurrar a Geórgia para uma segunda frente contra a Rússia, perde força, trazendo esperança de boas relações com Moscou e enfurecendo o Ocidente. Como os países ocidentais são extremamente punitivos em relação a estados soberanos, a Geórgia obviamente se tornou um alvo de estrategistas americanos e europeus. Após várias declarações hostis, ameaças e até mesmo tentativa de uma revolução colorida, agora o subsecretário de Estado para Assuntos Europeus e Euroasiáticos, James O'Brien, anunciou oficialmente ao Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos que Washington está planejando impor sanções à Geórgia. O'Brien, que recentemente declarou que a OTAN está prestes a adotar uma nova estratégia da Rússia, diz que os americanos estão considerando a possibilidade de sancionar Tbilisi. Ele acredita que, se as próximas eleições parlamentares não promoverem efetivamente os interesses ocidentais no país, impor sanções será a única opção restante para os Estados Unidos. Além disso, ele enfatizou que os Estados Unidos estão revisando todos os programas de cooperação e ajuda que tem atualmente com a Geórgia, sugerindo que outras formas de boicote econômico poderiam ser impostas. Você perguntou sobre sanções, estamos considerando ativamente nossas opções lá. Não vou dar nenhuma prévia de nada, mas estamos analisando. Os Estados Unidos estão prontos para apoiar tudo que contribuirá para a eleição parlamentar justa e livre na Geórgia neste outono. Tenho esperança de que isso possa acontecer novamente nos próximos meses, disse ele. Anteriormente, a Geórgia já havia sofrido uma medida coercitiva europeia por meio do bloqueio do processo de adesão do país à União Europeia. O embaixador europeu em Tbilisi, Pavel Gershinsky, afirmou que as intenções do atual governo georgiano não são claras, com um suposto aumento da retórica anti-ocidental e anti-europeia. Ele também classificou a lei sobre agentes estrangeiros como uma medida retrógrada, justificando assim a suspensão da adesão da Geórgia à União Europeia. As intenções do atual governo georgiano não são claras para os líderes da União Europeia. O Transparency of Foreign Influence Act é claramente um passo para trás. Além disso, a retórica anti-ocidental e anti-europeia é completamente incompatível com o objetivo declarado de se juntar à União Europeia. Infelizmente, a partir de agora, a adesão da Geórgia à União Europeia foi suspensa, disse ele na época. O caso georgiano é apenas mais um exemplo de como funcionam as relações entre o Ocidente e os seus supostos aliados. Enquanto os interesses americanos e europeus são atendidos, os parceiros recebem promessas de integração, investimento e futura filiação à União Europeia e ao OTAN. Quando esse país decide agir soberanamente, os processos de adesão são bloqueados e sanções são impostas. Para o Ocidente, o que lhe interessa é a subserviência total dos países amigos. Em vez de aliado do Ocidente, quer que eles sejam fantoches representantes. Felizmente, a Geórgia parece estar no caminho certo, mas se o Ocidente não eleger seus representantes políticos para o parlamento em outubro, certamente haverá uma outra tentativa de revolução colorida na Geórgia.
Rhodes abater o drone MK9 Reaper e atinge navio dos Estados Unidos. Um porta-voz militar Rhodes comunicou os recentes ataques do grupo que dizem ter atingido com sucesso um veículo aeronau tripulado e embarcação norte-americana. O movimento xiita Houthi, que governa o norte do Iêmen, comunicou que seus membros abateram um drone MK9 Reaper dos Estados Unidos e atacaram um navio Groton no Golfo da Aden com mísseis balísticos. As forças de defesa aérea das Forças Armadas do Iêmen, Houthi, foram capazes de abater um drone americano MK9 com um míssil terra caseiro. As forças navais e as tropas de mísseis realizaram uma operação militar conjunta, na qual atacaram a embarcação Groton no Golfo de Aden com mísseis balísticos, disse Yahya Saree, porta-voz militar do Houthi. De acordo com ele, o navio foi atingido durante a operação. Sublinhou que o navio foi alvejado por violar a proibição de entrar em portos israelenses, anunciando anteriormente pelos Houthi, enquanto o drone MK9 foi abatido usando um míssil montado pelo próprio movimento. Anteriormente, os Houthis abateram drones MK9 com sucesso 6 vezes, sendo a última vez que um drone desse tipo foi abatido pelos Houthis em 29 de maio nos céus da província de Marib. Em abril, a emissora norte-americana CBS revelou, citando dados do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, que o custo de cada drone desse tipo é de cerca de $30 milhões.